dia, tudo bem? Professor Jefferson aqui, mais uma vez, passando aqui para auxiliá-los na nossa atividade da primeira semana do PET volume 3 de vocês. E nessa semana, galerinha, nós estaremos trabalhando aqui com a nossa unidade temática que vocês têm no PET de vocês, que é sobre ginástica, tá? Que é o tema, que é a nossa unidade temática dessa semana. Aqui nós temos o nosso objeto de conhecimento que vocês têm no PET de vocês, que é ginástica de condicionamento físico, ginástica de consciência corporal, ginástica, saúde e qualidade de vida e noções básicas de fisiologia humana e fisiologia do exercício. E nós estaremos nessa semana falando um pouquinho aqui sobre ginástica, que é o tema da nossa aula dessa semana, tá ok? Bom, o tema da nossa aula, conforme já foi falado para vocês, é ginástica de conscientização e pilates. Vamos entender um pouquinho o que é pilates e por que essa atividade foi desenvolvida e como ela é desenvolvida, tá? E o que tem a ver pilates com condicionamento físico, saúde e qualidade de vida. Vamos lá? Descendo, galerinha, no pé de vocês, vocês vão ver aqui a ilustração de uma mulher fazendo uma atividade física conhecida como pilates, certo? Professor, explica para mim, por favor, quem criou o pilates. Quando nós olhamos aqui um pouquinho da história, nós vamos entender que um homem chamado Giuseppe, ele desenvolveu esse método do pilates. Pilates é uma atividade que pode ser praticada de forma individual ou em pequenos grupos, sempre com o auxílio de um professor auxiliando naquela atividade ali, tá? A atividade do pilates, ela pode ser feita também de acordo com a necessidade da pessoa que venha praticar essa atividade. Essa atividade, ela foi criada na Alemanha na década de 20 e é indicada para reabilitação, tá? São pessoas que necessitam fazer alguma atividade para que possa reabilitá-la. Vocês vão entender um pouquinho por que esse professor criou esse método, essa atividade, tá? E ganhou aí o mundo desde a década de 20. Então vamos lá. Essa atividade, ela é feita de acordo com o nível de condicionamento físico, tá? Lembrando que ela exige muita força, ela exige força. Você olha assim, aparentemente é uma atividade simples, mas quando você vai fazer, que você tem que obedecer ali a alguns graus de atividade física, você vai entender que não é tão simples de ser feita também, tá? Então vamos lá. O método, ele promove harmonia, balanço calórico para todas as idades e níveis de condicionamento físico. Então qualquer pessoa pode fazer essa atividade. Lembrando que essa atividade, elas são feitas com a coordenação, com o acompanhamento de um profissional. Como eu falei para vocês, a aula pode ser feita o quê? De forma individual ou em pequenos grupos. A prática do Pilates, ela pode ser tanto com aparelhos inventados pelo professor Giuseppe, tá? Com a estrutura, com o material que ele fez, que é metal, de madeira, ou pode também ser feita no solo, tá? Ela pode ser praticada em qualquer lugar, tá? Então, quando nós olhamos aqui, esse professor, esse senhor que criou esse método, ele era formado em anatomia, em medicina, trabalhou como enfermeiro na Segunda Guerra Mundial, e ele usava muito esse método para reabilitar os soldados que eram feridos na Segunda Guerra Mundial, tá? Terminando a Guerra Mundial, ele vai para os Estados Unidos e ali ele começa a investir nesse método de Pilates, tá? Então ele nasceu em 1880 na Alemanha e passou por vários problemas de saúde. E esses problemas de saúde que ele passou, ele começou a fazer o quê? Começou a praticar atividade física, a estudar e a criar esses métodos que foi reabilitando o mesmo para que ele pudesse praticar inúmeras outras atividades, tá? Um grande homem que podemos tirar aí a lição da sua vida. Então vamos lá. No final do combate mudou-se para Nova York, conforme falei para vocês.
No final da guerra ele muda para Nova York e ele começa a propagar, ele começa a divulgar esse método que ele tinha criado. Então Pilates, ele tem a utilidade de combinar a respiração com o movimento do corpo, tá? Os exercícios desenvolvem os músculos mais profundos do abdômen, das costas, proporcionando uma postura melhor. Além disso, estimula a circulação, melhora o condicionamento físico geral, a flexibilidade, promove melhoras nos níveis de consciência corporal e coordenação motora, tá? É um método bastante bem bacana que pode ser feito aí em qualquer lugar, na sua casa, na rua, na academia, enfim, em vários espaços, tá? E aqui nós temos atividades que vocês deverão estar fazendo. Atividade 1, olhando no pé de vocês aí. O método de Pilates é indicado apenas para reabilitação física de idosos. Esse método que o professor criou, ele é usado apenas para reabilitação física dos idosos, tá? Atividade 3, falei para vocês, complete as lacunas do trecho abaixo. O Pilates é um método, tá? Você vai estar respondendo, colocando aí nos espaços de acordo com o texto, tá? Assinale a alternativa correta quanto ao método de Pilates. Foi criado na Inglaterra por Charles Miller. Foi Charles Miller quem criou o Pilates. Ele foi criado nos Estados Unidos por James Naismith. Ele foi criado na Alemanha por Josep Humbertus Pilates. Ou ele foi criado no Uruguai por Jean Carlos Sariares. Tá? Aqui tem alguns nomes bem conhecidos. Vocês já ouviram falar aí no handebol, no futebol, no basquete, tá? Então preste bastante atenção para fazer essa atividade. Galerinha, essa é a nossa atividade da primeira semana do PET Volume 3 para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês.